Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie, as you know, coming to you from Salvador, Bahia. And today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about quarreling, like fights, but not exactly a kind of fight. Actually, I started out to talk about facial expressions because that's a very important topic, but then I noticed that it was a little bit hard to impart the knowledge that I needed because I had to describe some facial features and it was easier showing than talking about it. That's why we are going to have a video on YouTube, not exactly a podcast episode. But we're going to have a video with a worksheet like you always have with the learning guides, but on YouTube, okay? So today, then, after listening to this episode, you'll have some good words to describe that, and you'll also have some words in the Para Ir Mais Longe section to talk about fights and quarrels and brigas, because in Portuguese the word is a little bit more general. Então, sem mais demoras, sem mais delongas, vamos começar o episódio 164, Desavença entre professor e aluna. Tenho um professor que é o terror da galera. Ele foi militar e, talvez por isso, exiba uma expressão de desprezo total pelos alunos. Se um aluno fala algo, ele torce o nariz. Ele vive gritando ordens com os alunos e diz que a gente é um bando de vagabundo. Mas para uma das alunas já chega. Ela se chama Jamile. Antes do professor Raimundo, o Jamile chegava na sala com um sorriso de orelha a orelha estampado no rosto, porque sabia que ia encontrar os amigos e também que ia dar uma força à mãe depois da escola. Mas o professor já a importunava logo na entrada e ela começava a franzir a testa e a mostrar que uma hora ou outra ia mostrar com quantos paus se faz uma canoa. E naquele dia ela deixou saber que não ia mais levar desaforo para casa. O professor reclamou que uma das alunas estava atrasada, sendo que, não estava. Jamile intercedeu e o professor rebateu o comentário, perguntando se Jamile era advogada. Jamile disse que não era, mas que, se fosse, ia mandar aquele abestado para o xadrez, porque ele se achava demais. O professor ficou vermelho como um tomate e quase teve um piripaque com a afronta da Jamile. Ele se pôs de pé rapidinho e saiu da sala vociferando, dizendo que Jamile ia pagar pela língua. Mas o que Jamile fez foi dar a língua para o professor. Quando o diretor veio tirar satisfação, Jamile usou sua língua afiada e quem se deu mal no final foi o professor. Trouxa! Foi demitido por justa causa: assediar os alunos. Bom, no nosso episódio de hoje, nós temos uma história que realmente aconteceu, mas foi um pouco diferente. Ela aconteceu quando eu era estudante, quando eu era aluno do ensino médio aqui no Brasil.
E o narrador começa dizendo que ele tem um professor que é o terror da galera. Ele é o terror da galera. E a galera aqui significa um grupo de pessoas, normalmente de pessoas jovens. Não é necessariamente só pessoas jovens, mas é um vocabulário, é uma palavra mais comum com jovens. Então, o professor é o terror da galera. Ele é o terror do grupo de jovens com que ele trabalha. E esse professor foi militar. E militar é qualquer pessoa que faça parte do serviço militar brasileiro. Pode ser do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. Não importa. Se serviu no serviço militar, então é militar. E um dos meus tios ou na verdade foi, militar. Ele já não é mais. E o narrador diz então que, como o narrador foi militar, ou seja, como o narrador tinha essa experiência como militar, ele provavelmente tinha uma expressão de desprezo pelos alunos. E o desprezo é a falta de apreço, a falta de consideração ou a falta de valorização por alguém. E quando uma pessoa tem desprezo pela outra, a gente também pode dizer que ela despreza a outra. A gente pode desprezar uma pessoa e também pode desprezar alguma coisa. Por exemplo, olhe, você não deveria desprezar a ajuda que te dão. Você não deveria desprezar a ajuda que te dão. Se as pessoas te ajudam, é porque elas gostam de você. E o narrador continua contando aqui que, se um aluno falar algo, o professor torce o nariz. O professor torce o nariz. Ele não precisa fisicamente torcer o nariz, que é virar o nariz para o lado e fazer uma expressão de não gosto. Mas isso significa que o professor demonstra claramente que ele reprova ou que ele não aprova o que o aluno diz. Então, ele torce o nariz para o que o aluno diz. Até porque o professor diz que os alunos são um bando de vagabundo. Ele diz que os alunos são um bando de vagabundo. E quando a gente diz um bando de blá blá blá, geralmente uma palavra negativa, isso significa um grupo de pessoas que compartilham de uma característica negativa. Não é uma boa maneira, ou melhor dizendo, não é uma forma educada de se expressar. Você pode dizer um bando de vagabundo, um bando de maconheiro, que são palavras que, em português, têm uma carga negativa. Pessoalmente, eu uso essa palavra mais para brincar com meus amigos. Não é uma brincadeira saudável, mas eu digo, e aí, bando de vagabundo, o que é que vocês estão fazendo? E aí, bando de vagabundo, o que é que vocês estão fazendo? Se eu falasse isso com outras pessoas, minha nossa, seria um insulto terrível. Mas com meus amigos, não. A gente normalmente fala assim. Bom,
E, continuando, o narrador diz que para uma das alunas já chega. Para uma das alunas já chega. E essa expressão, já chega, é muito comum em português. Isso significa já basta, já é o suficiente, não aguento mais ou não precisa mais. Por exemplo, passei 10 anos me preparando para essa prova. Acho que já chega de preparação. Já chega de preparação. Eu acho que estou preparado para fazer essa prova. Acho que estou preparado para fazer essa prova. Então, já chega. Não preciso mais me preparar. Como sempre, lá no guia de aprendizagem, você vai ver outras expressões e outras explicações sobre essa palavra ou sobre essa expressão, melhor dizendo. Bom, o nome da aluna, colega do narrador, é Jamile. E o nome da minha colega era muito próximo a isso. Bom, o professor Raimundo, que era o professor da gente aqui, né, da Jamile, ele não era muito legal. Mas antes do professor Raimundo ser professor Raimundo, a Jamile chegava na sala com um sorriso de orelha a orelha estampado no rosto. Ela chegava com um sorriso de orelha a orelha estampado no rosto. E aqui nós temos duas boas expressões. A primeira é um sorriso de orelha a orelha. E um sorriso de orelha a orelha, como você deve imaginar, é um sorriso muito grande, que mostra que alguém está muito feliz. Essa pessoa está felicíssima. E normalmente nós temos um sorriso de orelha a orelha quando nós ganhamos muito dinheiro ou quando nós vemos a pessoa amada ou porque nós simplesmente estamos muito felizes. Então, nós estamos com um sorriso de orelha a orelha. E a outra expressão que o narrador utiliza é estampado no rosto. E quando você está com uma expressão estampada no rosto, isso significa que essa expressão está muito óbvia, que é muito fácil perceber que você tem essa expressão no rosto. O nosso rosto revela muito o que nós sentimos. Então, se você estiver com a tristeza estampada no rosto, isso significa que é fácil perceber que você está triste. Tudo bem? Como sempre, lá no guia de aprendizagem, você vai encontrar alguns exemplos adicionais sobre essa expressão e algumas outras também. Daí, por que a Jamile estava com um sorriso de orelha a orelha estampado no rosto? Primeiro, porque a Jamile ia encontrar os amigos. E para um adolescente, é muito importante encontrar os amigos. Você já foi adolescente e eu também. E nós sabemos que é uma época muito difícil da nossa vida. Então, quando nós encontramos os nossos amigos, em geral, nós ficamos felizes. Nem sempre, mas em geral sim. E a Jamile ficava feliz porque, ia encontrar os amigos e, 2, ela ia dar uma força à mãe. Ela ia dar uma força à mãe depois da escola. E dar uma força a alguém
significa auxiliar alguém ou prestar ajuda, dar ajuda a alguém. Em geral, em algum esforço ou em alguma atividade específica. Por exemplo, eu não entendo muito de matemática, mas sei que você entende muito de matemática. Você poderia me dar uma força? Você poderia me dar uma força em matemática? Porque assim eu posso entender melhor. Bom, ela então gostava de encontrar os amigos e também gostava de ajudar a mãe. Mas o professor importunava a Jamile logo quando a Jamile chegava. O professor importunava a Jamile logo quando a Jamile chegava. E esse verbo, infelizmente, é muito comum. Importunar. E quando uma pessoa importuna outra pessoa, isso significa que a primeira pessoa perturba, ela incomoda, ela causa problemas à segunda pessoa. Ela pergunta demais ou ela faz comentários que não são bem aceitos. Ela simplesmente é chata. Por exemplo, eu estava no ônibus e um cara começou a me importunar. Ele queria que eu comprasse os doces que ele vendia. Ele queria que eu comprasse os doces que ele vendia e começou a me importunar. Ele disse: Ei, 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 compra, por favor, ei, por favor, compra. Isso realmente é importunar. Lá no guia de aprendizagem, como sempre, vamos ter muitas explicações e vários exemplos adicionais. Bom, o professor importunava a Jamile e a Jamile franzia a testa. E quando você franze a testa, uma pessoa vai franzir a testa, ela tem uma expressão facial que mostra que ela não está muito satisfeita. A testa dela cria rugas, pequenas dobras na testa dela, para mostrar que ela não está muito feliz. Ela mostra que não está muito contente. E uma pessoa que franze a testa, ela franze a testa porque ela está suspeitando, ou ela está irritada, ou ela está chateada com alguma coisa. Então, a Jamile franzia a testa e ela ia mostrar com quantos paus se faz uma canoa. Ela ia mostrar com quantos paus se faz uma canoa. Essa é uma expressão fixa que significa castigar alguém severamente. Quando você mostra a alguém com quantos paus se faz uma canoa, isso significa que você castiga essa pessoa. Você impõe uma punição ou um castigo. E isso era era muito comum quando eu era criança, que os meus pais diziam, especialmente a minha mãe. Ela dizia: Eliakim, eu vou mostrar para você com quantos paus se faz uma canoa. Você precisa terminar o seu dever de casa. Senão, eu vou te mostrar com quantos paus se faz uma canoa. Eu vou te mostrar com quantos paus se faz uma canoa.
era uma ameaça muito comum. Hoje, menos comum, porque eu sou adulto, mas eu ainda me lembro quando eu era criança. E a gente usa hoje em dia como uma ameaça. A gente ameaça, alguém diz: Pera aí, viu? Vou te mostrar com quantos paus se faz uma canoa. E você vai ver. É uma ameaça. Geralmente, uma ameaça de violência. E a Jamile, então, ela franzia a testa e deixava saber que ela ia mostrar ao professor com quantos paus se fazia uma canoa. Ela ia se vingar do professor. E a história que segue, gente, é verdadeira. Ela aconteceu comigo e eu era a Jamile, em parte. Porque o professor reclamou de uma das alunas. Ele disse: você está atrasada. Sendo que a aluna não estava atrasada. A aluna estava correta. A Jamile intercedeu. Ou seja, a Jamile entrou na história em favor de outra pessoa. A Jamile disse: Epa, eu posso ajudar. Não, ela não estava atrasada. A Jamile entrou em favor de outra pessoa. Ou seja, a Jamile intercedeu. Mas o professor rebateu o comentário da Jamile. A Jamile disse: Não, 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 professor. Eu vi, ela não estava atrasada. E o professor disse: E como você sabe, você é advogada dela? Você é advogada dela? O professor rebateu. Ou seja, o professor respondeu a uma crítica ou a um comentário, melhor dizendo. O professor rebateu o comentário. E a Jamile disse: tudo bem, eu não sou advogada dela, eu não posso defendê-la, mas se eu fosse advogada dela, o senhor ia para o xadrez. O problema aqui é que a Jamile não disse o senhor. A Jamile disse esse abestado. E abestado é um termo regional, mais comum no Nordeste, aqui do Brasil, e que significa idiota. Não é bom chamar alguém de abestado ou de abestada, porque significa idiota. E a Jamile disse que ia mandar esse abestado para o xadrez. Ela ia mandar esse abestado para o xadrez. E o xadrez é uma palavra informal que significa a prisão, onde as pessoas que cometem crimes ficam presas. Então, na opinião da Jamile, o professor cometeu um crime. Ele é um idiota e deveria ir para o xadrez. E lembre-se que o xadrez é a prisão. Essa é uma palavra muito comum em alguns programas policiais aqui no Brasil. E ela ia mandar o professor para a prisão, ou seja, ela ia mandar o professor para o xadrez porque o professor se achava. O professor era muito orgulhoso. Ele se achava. Ele pensava: eu sou muito importante. Isso é o que ele pensava. Ele se achava ou se achava muito importante. Quando a Jamile falou aquilo, ela atacou o professor
ficou vermelho como um tomate. O professor ficou vermelho como um tomate. E normalmente nós ficamos vermelhos como um tomate apenas em duas situações. A primeira situação é quando nós estamos muito irritados ou irritadas. Você está com muita raiva, você... Que ódio! Então, você fica vermelha como um tomate. E a outra situação é quando nós sentimos muita vergonha. Nós não sabemos o que fazer, dizemos, ai, que vergonha! E ficamos vermelhos como um tomate. Lá no guia de aprendizagem você vai ver algumas notas sobre isso. E ela diz, bom, o professor ficou vermelho como um tomate e não só isso, o professor também quase teve um piripaque. O professor quase teve um piripaque. E ter um piripaque é uma expressão mais informal que significa ter um ataque nervoso. Uma pessoa, quando ela tem um ataque nervoso, ela tem um piripaque. Às vezes as pessoas estão tão nervosas, elas estão... E isso é um piripaque. E por que o professor quase teve um piripaque? Bom, porque a Jamile enfrentou o professor. A Jamile afrontou, melhor dizendo. E uma afronta, que é o que a Jamile fez, é um insulto, um ataque direto, nesse caso ao professor. Ela afrontou o professor. O professor, se levantou e bam, 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 saiu da sala. Mas ele não saiu normal. Ele saiu vociferando. O professor saiu vociferando. E vociferar é falar insultos, falar palavras fortes para atacar alguém. Ele, sua filha da... coisa do tipo, né? E o professor vociferou, ele vociferou, e ele também disse que a Jamile ia pagar pela língua. E pagar pela língua significa ser castigado ou ser castigada por algo que a gente diz. Quando a gente diz, você vai pagar pela língua, isso significa que você vai receber um castigo por causa de alguma coisa que você disse. Por exemplo, a Maria disse que eu não conseguiria perder peso. Ela vai pagar com a língua, porque eu perdi peso e entrei para a academia. Ela vai pagar com a língua. Eu perdi peso, mas ela não. Bom, o narrador conta, né, que o professor disse, Jamile, você vai pagar pela língua. Mas a Jamile não pagou pela língua. Ela deu língua, ou melhor dizendo, ela deu a língua para o professor. E quando alguém dá a língua para alguém, essa é uma expressão informal e significa alguém mostra para outra pessoa que ela não é tão importante ou não é tão perigosa assim. Porque você mostra a língua. Você
bota a língua para fora e diz nananana, coisa do tipo. As crianças fazem muito isso. Elas dizem nananana, você é burra, blá blá blá, coisa do tipo. Adultos também fazem, porque adultos um dia foram crianças, mas quando você dá a língua, você mostra que você não respeita outra pessoa. E o diretor veio perguntar: Ei, me digam aí, o que é que aconteceu? O diretor veio perguntar isso, ou seja, o diretor veio tirar satisfação. Ele veio perguntar: Ei, me conta aí, o que é que aconteceu aqui? E a Jamile usou sua língua afiada. E a língua afiada é como uma faca, é como uma arma que corta uma pessoa. Quando a gente diz que alguém tem a língua afiada, essa pessoa tem comentários muito precisos que atacam exatamente alguns pontos muito específicos. Então, uma pessoa de língua afiada pode ser fofoqueira, por exemplo. Ela fala fofocas muito específicas sobre a vida de alguém. E lá no nosso guia de aprendizagem, nós temos algumas expressões adicionais sobre língua afiada. Bom, a Jamile tinha uma língua muito afiada e o professor acabou tendo problemas. Ele foi demitido, ou seja, ele foi colocado para fora da escola por justa causa. E quando alguém sai de um lugar por justa causa, isso significa que essa pessoa ela é expulsa de uma empresa sem nenhum direito, porque ela cometeu um crime ou cometeu uma falta grave. E qual foi o erro do professor? Qual foi o problema do professor? Bom, o problema do professor é que ele assediava os alunos. Ele assediava os alunos. E assediar tem alguns significados adicionais, mas nesse caso significa perseguir, perturbar, fazendo sempre o mesmo tipo de pergunta, ou atacar uma pessoa sempre com o mesmo tipo de ataque. Então, esse professor assediava os alunos. Bom, e eu não posso mentir. Eu, infelizmente, tive esse professor. Ele assediava os alunos, mas, graças a Deus, ele foi mandado para o xadrez. Então, podemos estudar um pouco mais de português. E você não precisa se preocupar em me mandar para o xadrez, porque eu não estou atacando ninguém. E, além disso, nós vamos ouvir agora o nosso monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Tem um professor que é o terror da galera. Ele foi militar e talvez por isso exiba uma expressão de desprezo total pelos alunos. Se um aluno fala algo, ele torce o nariz. Ele vive gritando ordens com os alunos e diz que a gente é um bando de vagabundo. Mas para uma das alunas já chega. Ela se chama Jamile. Antes do professor Raimundo, Jamile chegava na sala com um sorriso de orelha a orelha estampado no rosto, porque sabia que ia encontrar os amigos e também que ia dar uma força à mãe depois da escola. Mas o professor já importunava logo na entrada, e ela começava a franzir a testa, e a mostrar que uma hora ou outra ia mostrar com quantos paus se faz uma canoa. E naquele dia ela deixou saber que não ia mais levar desaforo para casa. O professor reclamou que uma das alunas estava atrasada, sendo que não estava. Jamile intercedeu e o professor rebateu o comentário perguntando se Jamile era advogada. Jamile disse que não era, mas que se fosse, ia mandar aquele abestado para o xadrez porque ele se achava demais. O professor ficou vermelho como um tomate e quase teve um piripaque com a afronta da Jamile. Ele se pôs de pé rapidinho e saiu da sala vociferando, dizendo que Jamile ia pagar pela língua.
Mas o que Jamile fez foi dar a língua para o professor. Quando o diretor veio tirar satisfação, Jamile usou sua língua afiada e quem se deu mal no final foi o professor. Trouxa. Foi demitido por justa causa. Assediar os alunos. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, para Eliakim, e sou professor de português, responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast, você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.